Eu sou a professora Marta Justino e estamos aqui para mais uma aula para a turminha do 4º ano. Hoje nós estamos na nossa 20ª aula de língua portuguesa. Hoje o nosso conteúdo é gênero textual fábula. Então nós vamos aprender um pouquinho as características da fábula. O objetivo da aprendizagem de hoje é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. As habilidades, localizar informações explícitas em diferentes gêneros lidos, ouvidos e sinalizados. E relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos visando a construção do sentido do texto. Nossas orientações para vocês, para vocês separarem o material que vocês vão estudar, acompanhar a programação, revisar sempre os conteúdos e realizar as atividades propostas. E lembrando, tá? O local também, que nunca mais eu puxei a orelhinha de vocês com relação a isso. O local onde vocês vão estudar tem que ser o local, adequado, tá? Longe de barulhos, longe de ruídos, tá certo? Para que consiga estudar e aprender direitinho. Olha só, na aula anterior, eu deixei para vocês um desafio, tá? Eu deixei um cartaz, olha só, um cartaz e pedi que vocês identificassem qual era o objetivo principal desse cartaz. Olha só, esse cartaz, ele é do Ministério da Saúde e ele traz um objetivo. O objetivo dele é conscientizar os fumantes, tá? Para esse vício, do fumo que faz tanto mal para a saúde. Então, observa aqui nesse cartaz, a gente tem aí essa moça bem bonita aí, ó, uma parte do rosto dela bem bonita. O que eles vendem não é o que você leva, tá certo? Então, o que eles vendem um produto e você imagina que é uma coisa boa, mas que na verdade vai te fazer mal. Tá certo? Que é esse outro lado aí que tá aparecendo desses dentes aí, todo, uma coisa horrível. Isso é o mal, que o cigarro faz para a nossa saúde. Então, esse cartaz é um cartaz de conscientização, para conscientizar as pessoas do quão prejudicial é o cigarro, tá certo? Para a nossa saúde, tanto de quem fuma, tanto de quem convive, tanto de quem está junto dos fumantes. E aí, o que nós vamos estudar hoje? Para hoje? Hoje nós vamos estudar o que é fábula. Nós vamos conhecer as características principais da fábula, desse gênero fábula. Nós vamos ler e interpretar. Então, eu trouxe uma fábula que a gente vai ler e vamos interpretar a fábula. Antes disso, eu quero apresentar para vocês alguma fábula. Olha só essa imagem. Eu tenho aqui uma cigarra e tem uma formiga. Coitadinha da formiga. Está trabalhando, enquanto que a cigarra está cantando, ó, lá com o violão, com a viola dela, ó, só cantarolando. Ainda está rindo da cara da formiguinha, coitada. Essa fábula, o título dessa fábula tem a ver com esses personagens, tá? Então, essa fábula aí, ó, a cigarra e a formiga. Nesta fábula, a gente vai encontrar a história da cigarra e da formiga. E outro detalhe importante, as formigas sempre estão dispostas a trabalhar. Olha só, é uma característica das formigas, que elas gostam de trabalhar. Próxima fábula. Olha só, que fábula será essa aí? Agora eu tenho um galo e tenho uma raposa. Qual será o título dessa fábula? As fábulas, o título das fábulas, elas sempre têm a ver com os seus personagens. Então, nessa imagem que eu tenho aqui, ó, o galo e a raposa é justamente o título desta fábula. O galo e a raposa. E a raposa, ela tem uma característica. Ela é muito ágil e esperta. Ela sempre está querendo se dar bem. E nessa história aí do galo e da raposa, ela queria se dar bem. Essa é uma história bem interessante. Assim, quando você tiver um tempinho, você procura ver se tem na escola essa fábula do galo e da raposa. Que essa raposa, ela queria mesmo era pegar o galo. Mas o galo foi tão esperto
que enganou a raposa também. E essa outra fábula. Qual será essa outra fábula? Eu tenho aqui uma tartaruga e uma lebre, ou coelho. Então, ó, essa é a fábula da lebre e da tartaruga. A gente tem aí uma tartaruga que é bem lenta e a gente tem o coelho que é bem ágil, bem rápido. O que aconteceu nessa fábula? A tartaruga e a lebre combinaram de fazer uma corrida. E aí a lebre, ela ficou duvidando que a tartaruga pudesse ganhar a corrida, mas ela se deu mal. Ela se deu mal porque quem ganhou foi a tartaruga. Depois você pega um livrinho na escola e procura ver se tem o livrinho com essa parlenda. Com essa parlenda não, desculpa, com essa fábula. Tô confundindo aqui já as coisas. Olha só, os personagens das fábulas são animais que apresentam características semelhantes à dos seres humanos. Então eu apresentei para vocês 3 fábulas. Nessas 3 fábulas a gente tem os animais como personagens e eles apresentam características humanas. Observa bem que nessa fábula aqui, ó, a tartaruga ela tá em pezinha ali, ó. Ela tem característica dos seres humanos, agem como seres humanos. Então, nas fábulas, os personagens, eles apresentam as características semelhantes à nossa. E os títulos, como eu já falei anteriormente, sempre estão relacionados aos personagens ou às personagens, tá? A gente pode falar as personagens ou os personagens. As duas formas estão corretas. Então, na Cigarra e a Formiga, os personagens principais é a cigarra e a formiga. O galo e a raposa, os personagens principais é o galo e a raposa. E na última, que é a lebre e a tartaruga, os personagens principais é a lebre e a tartaruga. Certo? Então, ó, essas são uma das características das fábulas, tá? Os personagens são animais e eles têm comportamentos iguais a dos humanos, tá? E o título das fábulas sempre está relacionado com os seus personagens, tá? Geralmente, o título das fábulas sempre são os personagens principais, o nome dos personagens principais. Vamos ver a fábula de hoje. Olha só, a fábula de hoje é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, uma imagem com um leãozinho, um leãozão, e o ratinho que é pequenininho, mas aí eu tenho um leão e o rato. Olha só, na segunda imagem eu tenho novamente o leão e o rato. Só que tem uma diferença aí, ó. Na primeira imagem eu tenho o leão segurando o ratinho. E na segunda eu já tenho o leão preso, ele ficou preso numa armadilha de caçador. E o ratinho está ali, ó, tentando roer a corda. Qual será essa fábula? Qual será o título dessa fábula? Você consegue identificar o título dessa fábula somente olhando para essas imagens? Vamos ver se você acertou qual é. Ó, tem 2 animaizinhos, tem o leão e o ratinho. Isso mesmo, o título dessa fábula é O Leão e o Ratinho. Vamos ler agora essa fábula? Vamos ler. Um leão estava dormindo e acordou com as cócegas que um ratinho fazia ao correr no seu focinho. Com um terrível rugido, o leão agarrou o importuno e ia devorá-lo, quando o ratinho disse: "Por favor, poupe minha vida, eu saberei retribuir a sua generosidade." O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Tempos depois, o leão caiu numa rede armada pelos caçadores e ali se debatia quando chegou o ratinho, que tinha ouvido seus rugidos. "Espere um pouco", disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, liberou o leão.
Os fracos também podem ajudar os fortes. Essa fábula é de Esopo. Então, ó, vê que história interessante. O leão estava lá dormindo, quando de repente ele acordou sentindo cócega no nariz, porque os ratinhos estavam brincando. Os ratinhos correram e só ficou um. Ó. Esse um que ficou, ele agarrou. E quando ele ia acabar com o ratinho fez o quê? Implorou pela vida dele. Por favor, não me mate, me deixe viver. E o leão atendeu. Ele achou que nunca o ratinho iria retribuir aquilo que ele fez com ele. Mas, mais tarde, o que aconteceu? O leão caiu na armadilha dos caçadores. E aí, quem salvou o ratinho? Quem salvou o leão? O ratinho. Então, o moral dessa história está bem aqui embaixo, ó. Os fracos também podem ajudar os fortes. Ó, essa partezinha aqui é o moral, é a moral, é o ensinamento que essa fábula nos traz. Porque toda fábula, ela nos traz um ensinamento, tá? Toda fábula, ela tem uma moral. Ela traz alguma coisa que faz com que a gente melhore como a gente interage um com o outro, né? Melhora o nosso relacionamento um com o outro, tá? Ajuda a gente bastante. Esses ensinamentos são maravilhosos, tá? Então, o ensinamento dessa fábula, ou a moral dessa fábula é: os fracos também podem ajudar os fortes. Por quê? Porque o ratinho, ele é visto como um animalzinho fraquinho, indefeso, tá certo? Enquanto que o leão, ele é grandão, feroz, né? É forte. Então, como era que o leão ia imaginar que um ratinho ia salvar ele, né? Daquele tamanho. Então, fica aí a lição. Os fracos também podem ajudar os fortes. Outros ensinamentos que podemos concluir com essa fábula. Que outros ensinamentos a gente pode concluir? A gente pode concluir que uma boa ação se ganha com outra. Uma boa ação se ganha com outra. O que aconteceu? O leão fez uma boa ação e lá na frente ele ganhou também uma outra ação, uma outra boa ação. Ele foi recompensado pelo bem que ele fez. Já pensou se de repente ele tivesse engolido lá aquele ratinho? Quando ele tivesse em apuros, quem era que ia salvar? Né? Mas ele não engoliu o ratinho e o ratinho retribuiu o bem que ele fez. Outro ensinamento que a gente pode concluir é que nenhum ato de gentileza é em vão. Então, ó, sempre que a gente faz uma gentileza para alguém, essa gentileza não é em vão. Porque tem aquela frase, gentileza gera gentileza, tá certo? E tamanho não é documento. Independentemente do ratinho ser pequenininho, ele conseguiu salvar o leão, que era bem maior do que ele. Os pequenos amigos podem se tornar grandes aliados. É outro ensinamento que a gente pode trazer também da nossa fábula. Não se considere melhor que ninguém, pois todos têm as suas qualidades. Então, não se considere melhor do que o outro. Tá certo? Porque você tem as suas qualidades e o outro tem as qualidades dele. E se você ajuda o próximo, o mundo sempre irá retribuir. Então, quando a gente ajuda o outro, sempre a gente vai ter uma retribuição, a gente sempre vai ter um retorno. Porque quando a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. Tá certo? Curiosidades sobre o leão. Já que a gente lê um texto sobre o leão e o ratinho, então eu trouxe para vocês alguma curiosidade sobre o leão, esse animal aí, ó. Uma das curiosidades do leão é que ele é o segundo maior felino do mundo e é considerado o rei da selva. Que ele é o rei da selva, a gente já sabe, né? Mas aí, ó, ele é o segundo maior felino do mundo. Outra característica do nosso leão. Vamos lá. Pode chegar até 2,50 metros de comprimento e chegar a pesar 250 quilos. Nossa, ele é enorme e muito pesado. Outra característica.
Vivem em bando na região do sul do Saara, na África e na Índia. E ainda temos mais uma característica, que é, vamos lá, característica vai aparecer, são carnívoros, ou seja, se alimentam de animais, de outros animais, como as zebras e os búfalos, tadinha. As zebras são as que mais sofrem por conta do leão, que eles são os caçadores das zebras e dos búfalos, principalmente esses dois animais. E o ratinho? Vamos ver algumas curiosidades do ratinho? Olha só. Curiosidades sobre o ratinho, sobre o rato. Eles possuem hábitos noturnos, têm limitações visuais. Olha só. Vocês já viram que o ratinho, quando a gente às vezes quer tacar alguma coisa no ratinho quando ele aparece, ele sai correndo sem um rumo certo? É porque ele tem limitações visuais, tá certo? Ele não enxerga direito. Mas, em compensação, ele tem uma audição e um olfato muito bom. O olfato e a audição são seus aliados na caça, da alimentação e na defesa dos predadores. E outra coisa, eles são os principais animais utilizados em laboratórios para testes de medicamentos. E constroem suas tocas longas e com rota de fuga. Então, eles são super inteligentes, tá? Aquele bichinho pequenininho, eles são super inteligentes. As principais características das fábulas. Olha só. Vamos lá. A fábula ela é uma narrativa e apresenta um narrador. E ela pode ser curta, em verso ou prosa. Os personagens são animais com características humanas e sempre traz uma moral, tá certo? Traz um ensinamento. E esse ensinamento pode ser algo positivo e pode ser algo negativo. Então, são as principais características das fábulas. E os principais escritores são Esopo, La Fontaine, Monteiro Lobato, dentre outros. Então, temos vários escritores aí de fábulas, mas os principais, os mais conhecidos, são Esopo, La Fontaine e Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é o nosso escritor brasileiro, tá certo? Vamos agora lendo e compreendendo as fábulas. Quais os personagens da fábula? Está lá na fábula. Quais são os dois personagens principais que aparecem na fábula? Isso mesmo, o leão e o ratinho, tá? O leão e o ratinho são os dois personagens da fábula. Por que o leão agarrou o ratinho? Por que será que ele agarrou o ratinho? Porque, olha só, o porquê que ele agarrou. Porque o ratinho atrapalhou seu sono. Ele estava lá dormindo sossegado e de repente apareceu aquele ratinho lá e atrapalhou o sono. O que o ratinho fez para sair dessa situação? Quando ele estava lá preso, ele saiu correndo, ele desmaiou ou ele pediu ao leão que não o matasse? O que foi que ele fez? Alternativa 1, a 2 ou a 3. O que foi que ele fez? Saiu correndo? Não, ele não saiu correndo. Desmaiou? Não, ele não desmaiou. Ele implorou para que o leão não o matasse. Ele pediu para que o leão não o matasse. Qual trecho mostra como o leão se sentiu ao ficar preso nas redes dos caçadores? O trecho 1 fala assim: como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? É nesse trecho 1 que está falando como o leão se sentiu? Ou será que é no trecho 2? Se debatia quando chegou o ratinho que tinha ouvido os seus rugidos. Qual é a resposta? A 1 ou a 2? Qual desses trechos está mostrando como ele se sentiu? Vamos ver? Será que é a número 1? Não, não é a número 1. É a número 2. Então, a número 2 é o trecho que mostra como o leão se sentiu ao ficar preso nas redes pelos caçadores.
Quando estavam em apuros, o ratinho e o leão tiveram reações diferentes. Quais foram essas reações? Respectivamente. Olha só, tá aqui bem, tá grifado, ó, respectivamente, ratinho e leão. Então a gente quer saber quais foram as reações dele, do ratinho e do leão. Então, rugiu alto e debateu, pediu para não morrer, opção número 1. Opção número 2, pediu que poupasse sua vida, reagiu alto e se debateu, saiu correndo, soltou o infeliz. Qual dessas alternativas me diz, respectivamente, quais foram a reação do ratinho e do leão? Eu vou ter que procurar a alternativa que me mostre primeiro a reação do ratinho. Será que é na número 1 que está a reação do ratinho? Número 2 ou número 3? Vamos ver. Não é número 1. Rugiu alto e se debateu. O leão rugiu alto e se debateu, mas essa não é a alternativa correta, porque eu estou pedindo, respectivamente, ratinho e leão. Então, ó, a de baixo saiu correndo e saltou infeliz? Não. E aqui, ó, pediu que poupasse sua vida. Essa é a resposta correta. O ratinho e o leão, respectivamente, pediu que poupasse sua vida e rugiu alto e se debateu. Por que eles tiveram essa reação? Porque é natural deles. O seguinte, ó, o leão está acostumado a caçar, porque ele é um caçador. Então, por isso que ele teve essa reação. Já o ratinho está acostumado a ser caçado. Então, por isso que eles tiveram essas reações das perguntas anteriores, tá certo? Um tentou correr e o outro não. E vamos à nossa revisão. Hoje nós aprendemos sobre fábulas, que são histórias curtas em prosa, em verso ou prosa. Aprendemos também que apresentam sempre uma moral ou uma lição no final. E que essa lição, essa moral, pode ser positiva e pode ser negativa. Aprendemos também que seus personagens são animais com características humanas. Então, nas fábulas, os animais, eles vão pensar como a gente pensa, eles vão andar, eles vão comer, vão fazer as comidinhas deles, vão construir casa. Eles agem iguais seres humanos, eles têm características humanas. E os títulos das fábulas sempre são relacionados aos personagens. Então, sempre que você for ler uma fábula, você lê o título, você já vai conseguir entender que fala sobre aqueles animais que estão lá no título. E aí eu trouxe um desafio para vocês. Eu tenho essa imagem, que vocês vão procurar essa imagem, vão identificar qual é o título dessa fábula e vai pesquisar sobre o que é essa fábula. Você vai observar a figura e descobrir qual é a fábula. Faz um resumo para apresentar, tá certo? Que na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece aí nessa fábula, tá certo? Mas aí você tem que fazer a sua pesquisa, tá? Pesquisar e ler a fábula para compreender o que é que se passa, o que é que acontece. Ver qual é a moral, tá? Qual é o ensinamento que a fábula traz, tá certo? E essa fábula aqui, ela é de Monteiro Lobato, tá certo? É uma fábula de um escritor brasileiro, tá certo? E por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.